Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui para análise dos spoilers completos, quase completos, né, de One Piece 1146. Agora essa é a versão completa dos spoilers completos. Amanhã a gente traz a análise do capítulo completo. Mas o fato é que na capa nós temos ali Uchi pedindo para Yamato para deixá-la fazer com que faça parte do seu agrupamento, para que ela lhe sirva, finalmente. E é engraçado até que Yamato tá fazendo aquela cara do Oden, né, que ele fica com aquela cara distorcida, tipo, sai daqui. E a gente tá observando mais uma vez os novos, ou os bainhas vermelhas sendo formados, né. Provavelmente a gente tem aqui tanto a Uchi quanto também o Peijuan, a Uchi implorando pra Yamato, meio que tipo assim, deixá-la segui-la, e o Peijuan vai ser simplesmente arrastado, né, ele não tem nenhum tipo de escolha, né, ele nunca consegue ter nenhuma escolha perante a sua irmã, mas vai ser interessante ver esses três a partir de agora juntos. Se você acompanha o canal do Geek Brasil, você já sabe que isso vai acontecer, ó, há muito tempo, e é só mais uma cravada aqui nossa para os novos bainhas vermelhas. A gente começa a falar mais sobre o capítulo depois da vinheta. Observamos então o Chapéu de Palha recepcionando ali a Gunko, né, meio surpreso sobre o que estava acontecendo, e a Nami acaba dizendo que a Gunko deve ser uma das intrusas humanas, mas Gunko diz que ela é uma deusa. Isso aqui acaba sendo até mesmo algo intrigante, porque a Gunko, ela se nomeou como uma deusa, mas ela não é apresentada para nós como uma santa. Ela não é apresentada para nós como uma santa ou como um santo, como Sommers foi apresentado ou como Killian foi apresentado. Então, talvez ainda tenha um requisito a mais que a Gunko precisa fazer para conseguir atingir o estágio ali de um Tenryubito, né, de um dragão celestial. Observamos então lá do outro lado do campo de batalha o Franky aparecendo e derrotando completamente o monstro, que, se eu não estou enganado, é inspirado nos Zeus, né? Se eu não estiver errado aqui, é inspirado nos Zeus. Se eu estiver falando besteira, me corrijam aí nos comentários. Mas o Franky, meus amigos, o Franky não decepciona, porque se os Chapéus de Palha estão realmente passando um perrengue danado nesse capítulo, o Franky é o único que se salvou. Caraca, dá pra ver que ele derrotou, né? Dá pra ver pela pose da mão dele. Não dá pra colocar aqui o quadro completo por causa dos copyrights, mas ele estica a mão, ele estende a mão, e da mão dele sai o mesmo raio ali que o Kizaru pode possuir, né? Então, como o Vegapunk conseguiu meio desenvolver esse raio, o Franky replicou o raio do Kizaru no seu corpo, e o raio do Kizaru pode realmente atingir ali esse medo e ser derrotado, né? Então o Franky tá bem roubado aí nesse começo de Elbaf. Volta para os Piratas Column e a Nami acaba atacando a Gunko, transformando os Zeus em um tubarão relâmpago, né? Um tubarão meio que formado de nuvens e que gera eletricidade pra tudo quanto é lado. Só que a Gunko, ela usa um ataque chamado de Aloy, que é ali flecha de ponta, para redirecionar o ataque de volta para Nami, e que assim ela não vai conseguir desviar, que toda vez que a Gunko redireciona algo, esse algo não pode mais voltar. E tem algo que você que está assistindo esse vídeo não pode deixar de fazer, não pode fazer com que isso volte atrás, que é o seu like, você se inscrever aqui no canal e também compartilhar ele com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Dá essa moral aí, reagindo aos nossos conteúdos. E é claro, você também pode se tornar membro do canal do Geek Brasil e continuar nos fortalecendo cada vez mais com os conteúdos de One Piece. Tem muito conteúdo que tá para sair de One Piece por aqui. E se você é fã da nossa obra, do nosso queridão, do nosso menino que se estica pra caramba e agora tá na transformação branquinha dele, eu quero que você se torne membro aqui do canal e continue a fortalecer. Então clique aqui embaixo, ajude a gente nessa forma aí pra fortalecer ainda mais os conteúdos de One Piece por aqui. Só que é claro, né, a Nami acaba não sendo acertada porque o Brook entra na frente do ataque, né? Como ele é de esqueleto, ele não é afetado ali por raios. Ou não tanto assim, né? Ele acaba sendo afetado um pouco, mas nem tanto, né? Claro que se a Nami tivesse tomado esse ataque, provavelmente seria
devastador ali pra ela, por causa da sua pele, por causa do seu corpo ali. Mas o Brook, ele é puro esqueleto, então, tipo, não afetou tanto ele assim. A Gunko então começa a fazer um discurso dizendo que o mundo deveria acabar de repente, sem que ninguém soubesse. Mas alguns humanos, como Clover, Ovia ou Vegapunk, perceberam e avisaram a humanidade sobre o plano do governo mundial. Gunko diz que agora todos sabem e assim uma guerra imensa envolverá o mundo inteiro. E isso tudo está prestes a acontecer. E quando isso acontecer, certamente vale a pena considerar a questão de quem os gigantes seguirão. Então nós temos uma questão aqui bem importante de que os gigantes vão pesar pra caramba ali no final da batalha e está caminhando, né, pra essa guerra final, e está caminhando exatamente para aquilo que eu estava prevendo sobre as situações do Rei Harold. E por que que o Rei Harold estava indo em direção ao governo mundial, se aliando ao governo mundial, mas não tão bem assim. A gente vai falar mais sobre isso no final do vídeo. O Soap então desfere um ataque fatal na Gunko de uma forma realmente assim absurda, usando ali o seu estilingue, né? Usando ali a forma do seu ataque, né? E acaba até mesmo sendo um ataque extremamente rápido. O ataque acaba explodindo ali o corpo da Gunko da parte da cintura para cima, né? Ela é completamente pulverizada ali da parte da cintura para cima, mas não sabendo se ela não conseguiu desviar ou não desviou de propósito, Gunko começa a curar todo o seu corpo, como os Gorosei fizeram em Egghead. Ou seja, os Cavaleiros de Deus possuem os poderes de Imu também. Os Cavaleiros de Deus também possuem esse poder regenerativo absurdo ali de Imu, que foi usado, se não me engano, pelo Saturno e também por outros Gorosei ali no combate em Egghead. E isso reforça ainda mais a ideia de que o poder da espada do Shamrock, o Cerberus, pertence a Imu também, né? Que ele não recebeu os poderes diretamente de uma transformação, mas sua espada, como Cavaleiro de Deus, acaba se transformando na forma de um Cerberus. Então, Imu vai realmente costurando ali a sua força para esse combate final que a Gunko está traçando nesta grande guerra. Vemos uma página dupla atualizando tudo que está acontecendo ao redor, né? Ou quase tudo que está acontecendo ao redor ali de Elbaf. Dory, Gaban e Brogy estão destruindo todos os medos das crianças em seus caminhos, né? É uma destruição completa que está acontecendo no campo de batalha. O Gaban ali acabando com os monstros. O Dory e o Brogy também. Festeja, ao mesmo tempo estão dando risada, estão celebrando ali porque deve ser muito raro ter alguma porradaria dentro de Elbaf. Lá no submundo temos o Loki e o Luffy que estão gordos pra caramba por comerem toda a comida. Provavelmente nos próximos quadros a gente já vai ter ali um Loki completamente full, preparado e recuperado, visto que essa é a regeneração mais importante em One Piece. Então talvez aí a gente tenha ali uma conexão muito forte ou ainda maior entre Luffy e Loki em futuros combates ainda em Elbaf. Observamos então que a Gunko, ela passa todo ali o seu vetor por todos os chapéus de palha e consegue assim sequestrar o Colon, né? Consegue fazer com que o Colon seja realmente ali levado por ela. Mas não antes do Jinbe e do Brook se prepararem para atacar, né? Eles começam ali a preparar o ataque, mas não é suficiente, porque a Gunko, ela passa pelo Jinbe e pelo Brook de forma absurda. E os dois são solados. Os dois, o Jinbe e o Brook, eles são solados de forma inacreditável. Cara, não tem nenhuma chance de reação ali para os personagens e eles são feridos e são jogados ali para fora do navio. A Gunko então começa a fazer a limpa em geral, porque assim que ela derrota o Brook e também o Jinbe, ela vai para cima da Nami e também lhe dá um baita pontapé na cara, né? Até a Nami sangra, né? Dá pra ver ali que ela é rara às vezes que a Nami sangra de forma assim a tomar uma porrada ou coisa do tipo. Da última vez ali foi com a Uchi lá em Wano, mas mesmo assim ela toma uma porrada da Gunko e vai parar pra fora do navio. O Zoro então tenta atirar ali na Gunko, né? Tenta emitir mais um disparo, mas agora sim a Gunko é mais rápida que ele e lhe acerta uma joelhada absurda na cara, lhe mandando pra nocaute. O Zoro então é nocauteado, completamente destruído e sendo levado pra fora
do navio. Todos os chapéus de palha são jogados para fora do navio, derrotados de forma humilhante pela Cavaleira de Deus, Gunko. Corta para a escola e o Killingan acabou derrotando Kiba e também a Ange. Então se prepara para transmitir algo, talvez para os gigantes, talvez ali para os Gorosei, ainda não sabemos, mas ele vai transmitir algo que vai ser importante no próximo capítulo. Corta ali para onde o Sommers está. E vemos uma página dupla incrível, onde podemos ver o Soul, que está gravemente ferido após a sua luta contra o Sommers, né? Porque, cara, tipo, o Sommers tem uma habilidade extremamente absurda e apelona que qualquer coisa que você toca, qualquer coisa que você rele ali, você já é realmente ali afetado pelo poder do cara. Então ele é muito, mas muito apelão. Mas antes ali de cair inconsciente, o Soul sussurra para Robin e para o Chopper se esconderem em seu cabelo, né? Permanecer escondidos ali em seu cabelo para que possam salvar as crianças mais tarde. O Sommers então começa a reclamar, começa a falar alguns pontos importantes aqui para nós, sobre como o Elbaf está hoje em dia, questionando como que uma escola e uma biblioteca estavam naquele país, e que os gigantes são guerreiros, em um tom de que essas coisas não combinam com eles. Tanto a escola quanto também uma biblioteca não combinam com os gigantes. Sommers finaliza dizendo que aqueles que se juntaram a ele como mercenários. E ele xinga o rei Harold de maldito e afirma que ele estragou tudo. Meus amigos, que surra absurda do Chapéu de Palha, né? Que surra absurda do Chapéu de Palha tomaram aqui da Gunko. Sobrou até mesmo ali pro Jinbe. O Jinbe foi jogado pra merda ali pela Gunko. Tudo bem, a gente pode relevar que ela tem uma regeneração extremamente absurda e que isso é um fator que diferencia realmente ali o campo de batalha, o combate e tudo mais. Mas os Chapéus de Palha foram atropelados por uma Cavaleira de Deus. Eu espero que isso mostre daqui pra frente pra eles que vai ser muito mais complicado agora. Muito mais complicado do que foi em Sabaody e qualquer outro lugar, cenário que eles já estiveram. E que eles não podem depender do Zoro, do Sanji e do Luffy pro resto da jornada, não. Eles precisam evoluir. Eu acredito que, tipo assim, tem que ser um conflito, tem que gerar um conflito na mente, principalmente do Usopp e da Nami. Tem que gerar um conflito na mente deles de que eles acabaram se tornando pesos mortos no combate, nas batalhas. O Usopp, a Nami, tudo bem, tem algumas coisinhas aqui, mas comparação ali com o Jinbe ou até mesmo com o Brook, são pesos mortos no Chapéu de Palha. Em relação ali à questão de poderes e habilidades, é claro, né? Só que, cara, eles precisam evoluir. Olha só, o Usopp foi derrotado com apenas um chute. Um chute, a Nami também. O Jinbe e o Brook, vocês foram perceber ali depois, umas outras imagens, eu vou colocar aqui na edição. O Jinbe e o Brook, eles estão inteiros ainda depois do combate, depois do chute. A Gunko só mandou eles pra fora. Mas a Nami ali, por mais que ela esteja chamando, e o Usopp completamente ali destruído, né? Por mais que ela esteja chamando, a Nami definitivamente precisa evoluir juntamente com o Usopp. E os Chapéus de Palha foram atropelados pelos Cavaleiros de Deus, e isso é importante pra acontecer agora. Tem que acontecer exatamente agora pra marcar uma evolução. Tem que processar. Eles não podem simplesmente achar que podem depender do Zoro, do Sanji e do Luffy pra sempre, não. E bom, o Oda embaralhou ainda mais o caráter do Rei Harold. Como a gente já tem falado aqui, o Oda tem dado algumas cartas a cada capítulo e embaralhado o deck toda vez que ele dá essas novas cartas. Nós sabíamos que ele já tinha um contato com o governo mundial. O Sommers mesmo, quando ele encontra o Shamrock pela primeira vez, ele pergunta para o Shamrock se ele havia vindo para Elbaf para visitar ali o túmulo do Rei Harold. Então uma conexão já tinha ali do Rei Harold com o governo mundial. Mas pelo que parece, nem mesmo o governo mundial queria que os gigantes fossem letrados. É uma parada que realmente é uma modificação que vem de uma terceira via. Se o governo mundial não queria que os gigantes fossem letrados, se basicamente ali os piratas de fora não queriam também que os gigantes fossem letrados, então por que o Rei Harold queria letrar os gigantes? Por que o Rei Harold queria transformar ali os gigantes em pessoas? Claro, é importante saber ler, escrever, mas acima de tudo largar a vida ali
de estar guerreando, pirateando, mas sim de fazer alianças com as demais nações ao redor. É importante fazer alianças, mas por que apenas fazer alianças e largar a mão de ser guerreiro? Então até mesmo o governo mundial não queria, pelo menos na fala aqui do Somers, não queria que os gigantes tornassem assim pessoas letradas, que tivessem biblioteca, que tivessem até mesmo ali escolas para estudar. Então parece que o rei Harold tinha os seus próprios planos. O rei Harold parecia ter os seus próprios planos, e se ele tinha os seus próprios planos e estava conectado com o governo mundial, será que ele não decidiu trair o governo mundial? Será que não foi isso que gerou o conflito ali do próprio Loki com o Harold, por ter descoberto tudo aquilo que acabou acontecendo, desse desfecho ali de que ele era aliado do governo mundial e o Loki teve que matar o seu pai? Ou como até mesmo o Tassiano já me alertou aqui sobre alguns pontos, de que o rei Harold pediu para o Loki lhe matar, para evitar ali com que sua fruta caísse em mãos erradas. Tá embaralhado o negócio, hein? Tá embaralhado o negócio, tá difícil realmente decifrar. O Oda realmente tá sabendo esconder o jogo, tá difícil de entender basicamente ali as relações do rei Harold com o governo mundial e o Loki. Eu já não sei de mais nada. Pouco a pouco as cartas estão sendo colocadas na mesa, mas o Oda sempre faz questão de embaralhar cada uma delas. E vocês, quais são suas opiniões aqui sobre o capítulo 1146 de One Piece? Deixa aqui nos comentários.